O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, como todos os dias, peçamos a luz do Divino Espírito Santo, que venha sobre a nossa mente, ilumine o nosso raciocínio, a nossa inteligência, ilumine o nosso coração para acolhermos aquilo que o Santo Espírito quer colocar como aprendizagem, como lição na nossa vida, para transmitirmos também, sermos evangelizadores, missionários e catequistas uns dos outros. Joel capítulo 3, versículo 1 diz: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Amém. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, envia teu Espírito sobre os jovens e os velhos, os homens e as mulheres, o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Derrama teu Espírito no coração do homem, na boca do homem, nos olhos do homem, nas mãos do homem. Envia teu Espírito sobre os que creem, sobre os que duvidam, sobre os que amam, sobre os que estão sós. Derrama teu fogo nas palavras dos homens, no silêncio dos homens, no pranto dos homens, nas canções dos homens. Envia teu alento sobre os que constroem o futuro, os que conservam os valores, os que protegem a vida, os que criam a beleza. Envia teu Espírito sobre as casas dos homens, as cidades dos homens, o mundo dos homens, sobre todos os homens de boa vontade, aqui e agora, sobre nós, sobre todos estes que nos acompanham cotidianamente, semanalmente, nessa leitura da sã doutrina do Catecismo da Igreja Católica. Envia sobre as suas casas, sobre as suas famílias, envia sobre os doentes, envia e derrama o teu Espírito, e que ele fique conosco para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade. Paramos no artigo 2º, que tem transmissão da revelação divina. E no primeiro inciso, que tem como título a tradição apostólica, o número 75. Hilda Fernandes Gonçalves, Deus o abençoe na missão de evangelizar o pequeno rebanho que o Senhor confiou. Obrigado, minha querida, Deus a abençoe. Zenádia Cruz, parabéns, Padre Divino, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Deus faça feliz Zenádia Cruz. Marli Domingos, eu pensei que não ia chegar. Seja bem-vinda, ela nos acompanha todos os dias. Severine e Elizabeth também. Boa tarde, Padre. Sua bênção sobre mim e a minha família. Deus os faça felizes. E invada esta casa, essa família com a santa paz. Davi Gomes diz amém. E Ana Paula diz boa tarde. Vamos começar o número 75, que já começa assim. Cristo Senhor, vejam, em que se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina
de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Vejam, e aqui já o número 60 nos aponta para um documento do Concílio Vaticano II, está aqui, que é um dos números, que é o núcleo desse documento chamado Dei Verbo. Vejam, no capítulo que fala sobre a revelação, esse documento é uma das constituições dogmáticas. Veja, Dei Verbo, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus sobre a revelação divina. E eu quero ler, que fala os apóstolos e seus sucessores, arautos do Evangelho. Esse número é belíssimo, que tem, veja, o Concílio Vaticano II em casa, pode tomar o texto, não é? Na Constituição Dei Verbo, que diz assim: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do Deus Altíssimo, e confira, não é? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Depois, capítulo 3, versículo 16. Depois, capítulo 4, versículo 6. Eis o fundamento bíblico quando os nossos bispos, no ano de 63 a 65, estavam reunidos em concílio, eles fundamentaram. Veja que maravilha. Então, para guardar no coração o que é a palavra de Deus para nós católicos, né? O Santo Magistério, a Santa Tradição e as Sagradas Escrituras. Vejam, a hierarquia da Igreja, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, que formam o magistério, o corpo cardinalício com o Papa. A tradição, toda a nossa história, todo o nosso acervo, fundamentado com as Sagradas Escrituras, é palavra de Deus para nós, católicos. Vamos adiante. Mandou aos apóstolos que o Evangelho, objeto da promessa outrora feita pelos profetas, que ele veio cumprir e que promulgou pessoalmente, eles o pregasse a todos como fonte de toda a verdade salutar e de toda regra moral, e assim lhes comunicasse os dons divinos. Atenção, vamos parar aqui, muito importante. Vejam, o Evangelho pregado pelos apóstolos e anunciado, vejam, pelos profetas, ele é fonte de toda a verdade salutar e de toda a regra moral. Católico tolo, católico, me desculpa a linguagem, besta, católico, veja, alienado é aquele que diz: eu tenho uma religião, eu tenho a igreja, bato no peito, eu sou católico, mas não manda na minha vida. Quero dizer a você, católico, católico que é católico não é dono do seu nariz. Católico que é católico deixa a sã doutrina, o santo evangelho dar rumo à sua venta. Cuidado para que você, cheio de você mesma, não é? Na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, na roda dos escarnecedores, para se orgulhar, para se envaidecer e para não passar vergonha, você possa estar proclamando esta mentira, possa estar proclamando uma mentalidade de pagão e do ateu, que a minha igreja, que a igreja verdadeira, a igreja católica, não manda na minha vida. Então seja protestante, seja espírito, seja macumbeiro, seja o que for, mas católico que é católico, segue a igreja católica e ela que é mãe, orienta como uma mãe. Qual é a mãe humana que está vendo o seu filho no erro, no caminho da morte e não reclama? Não faz de tudo como uma louca, uma desesperada para salvar o seu filho?
Se for preciso castigar, castiga. Se for preciso prender, prende. Se for preciso, vai para onde for para resgatar seu filho. E a nossa Igreja Católica é uma mãe misericordiosa. Tem essa missão. Então, se você não deixa porque é desobediente, se você não deixa porque é duro de coração, se você não deixa porque quer estar com o pé dentro ou fora, não culpe a igreja quando estiver no fundo do poço, não culpe a igreja quando for para o inferno. Porque a alma é imortal e ela tem ciência e consciência. A igreja, ela é obediente. Por isso que ela é santa. Nós que somos pecadores, nós que somos rebeldes. Marli Domingo está dizendo, eita glória! É isso mesmo, é a doutrina, veja. Está aqui no documento da Igreja Católica. O concílio, Dei Verbo, o nosso magistério, fundamentado com a Sagrada Escritura dentro da tradição. É palavra de Deus para nós. Vamos adiante. E assim lhes comunicasse os dons divinos, certo? Este mandato, veja, o mandato foi cumprido com fidelidade, quer pelos apóstolos, quer na sua pregação oral, com os exemplos da vida e com as instituições por eles criadas, transmitiram aquilo que os tinham recebido dos lábios do trato e das obras de Jesus Cristo. Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos e na sua sucessão, veja, na sua sucessão apostólica, que são os nossos bispos, que é pastor de cada igreja particular, pequena porção do povo de Deus é transmitida a todos nós. O batizado. Batizado. Eu fico a ferro e a fogo, fico angustiado, mas fico muito bravo quando um católico diz que a Igreja Católica não dá formação. Ah, porque a igreja tal, porque a denominação tal, porque a religião tal dá formação e a Igreja Católica não dá formação de Bíblia, não dá curso disso, dá curso disso. Meu irmão, você está onde? Minha irmã, você está onde? Você estava tanto tempo, não é? Sendo católico de beira de pista, que não sabe o que a sua comunidade está fazendo, o que sua paróquia está fazendo, o que a Igreja Católica faz. Não está por dentro das atividades, da vida pastoral, da programação semanal da sua igreja. Ou seja, tem os ouvidos e os olhos para acompanhar as coisas gospels, as coisas de protestante, as coisas de espírita, as coisas da maçonaria, as coisas da Umbanda, as outras religiões. Você gosta de espetáculo na fé. E a Igreja Católica não é circo para ter picaretos. A Igreja Católica não é um cinema para ter tela grande. A Igreja Católica não é teatro para ter palco. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. É a morada do Deus eterno. E nós damos formações. Veja aqui atrás esses livros, que não são muito não, viu? Eu acho que tem uns 3.000 livros aqui. Veja, não é fora a minha mesa aqui. Mas aonde eu adquiri, aonde eu comprei, as livrarias são abertas. Não vai perguntar, você é bispo? Porque só pode vender a bispo. Você é católico, porque só pode vender a católico. Você é diácono, você é alguma coisa, tem algum título na igreja, não é? Você é pastor de campo, você é coordenador disso. Não faz pergunta nenhuma. Simplesmente vende. Simplesmente vende. E olha aqui o meu dedinho para você que diz, padre, mas eu ganho muito pouco, mas eu não tenho isso. Você tem dinheiro para tudo.
Menos para investir em você. Se você acha que comprar roupa nova toda semana e estar, não é, todo dia comprando os lanchinhos, ou todo dia e quer dar uma festinha em casa nos finais de semana e não tem coragem de comprar um livro por mês para se informar, me desculpe, viu? Por isso que está na ignorância, por isso que fica com mimimi, não é por isso que fica, sabe o quê? Sabe o quê? Vou dizer, quer que eu diga? Não é? Mendigando informações e às vezes se deixando se iludir por todo tipo de mercenário que não é pastor, que vem com a linguagem fácil, com a linguagem doce, açucarada, para nos iludir e nos roubar da presença de Deus. Porque se você conhecer a doutrina, você não se deixa enganar por ninguém. Ah, padre, mas a doutrina é uma coisa que cada igreja tem a sua. A minha coisa aqui é Bíblia, eu gosto de Bíblia. Ô meu irmão, até hoje eu venho dizendo que toda a doutrina é fundamentada pela Sagrada Escritura. Só aqui eu lhe indiquei 4 textos da segunda carta aos Coríntios para você conferir. Veja. E todo o catecismo da Igreja Católica está povoado das Sagradas Escrituras. O que você quer? Só quer Bíblia? Compre uma Bíblia e leia de Gênesis a Apocalipse. Todinho para você. Agora, cuidado para não interpretar segundo os seus sonhos, segundo os seus devaneios, segundo as suas ilusões. Por isso que você tem que ler dentro da Igreja Católica. Proclamar com a Igreja Católica a verdade absoluta, não a verdade relativa. Porque todas as outras igrejas proclamam verdades relativas, que são hoje e não são amanhã. E a Igreja Católica proclama verdade absoluta, não passa. Passarão céus e terra, mas minha palavra não hão de passar. Hilda Fernando Gonçalves está dizendo, deixemos de ser católicos de IBGE e estudamos mais a nossa doutrina. Eita! É fundamental crescer no conhecimento e na fé. Veja, de nosso Senhor. Amém, Hilda? E você pode colocar os seus comentários, pode colocar as suas contribuições, pode colocar as suas provocações, as suas perguntas aí, que a gente vai respondendo, que a gente vai, de fato, colocando aqui, não é? Jacira está dizendo, reconheçamos, vejam só, que a lei de Deus é manifestação de amor de Deus que afirma a aliança com seu povo, recupera a vida, vejam, a fraternidade e a liberdade para todos. Amém? Que maravilha, né? Cauã Vinícius está dizendo que é o meu coroinha, bela pregação, padre. Amém? Vamos lá? Veja o que diz. Ou tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, que ainda por aqueles apóstolos e varões apostólicos que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo escreveram a mensagem da salvação. Mas sabemos que foram homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Mas o que o texto está dizendo? Diz verbo, todos os homens foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, 11 e 12 do 1 Coríntios, quando fala dos dons. Ele vai dizer que existem vários dons, múltiplos dons, mas o mesmo Espírito Santo que dá a todos e inspira a todos. Olha o fundamento bíblico. Olha aí, você quer mais Bíblia? Dentro da doutrina, da santa doutrina. Vejam. E a gente pode conferir isso justamente porque quando fala da promulgação pessoal, está fundamentado em Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20, depois Marcos 16 a 15. Eu vou abrir a Bíblia, não é? Para a gente ver Marcos 16 a 20. Anote aí, né? 16 e versículo 20. O que diz? Aliás, versículo 15. Olha o que está dizendo.
Vejam, e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê na revelação de Jesus Cristo pela Santa Igreja Católica já está condenado. Vejam, Maria José diz, boa tarde, Padre, que Deus continue lhe abençoando, iluminando. Amém. Jacira diz, amo suas pregações, parabéns, Deus abençoe e faça feliz. Maria do Carmo está dizendo, parabéns, Padre. Vamos avante, que a hora está se passando. E diz assim, vejam, porém, para que o Evangelho se conservasse perenemente íntegro, sem ser corrompido, e vivo na igreja, olha, vivo na igreja, os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, transmitindo-lhes a sua própria função de ensinar. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como que um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até chegar a vê-lo face a face, tal como ele é. Confira em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha o fundamento bíblico. Vejam, os dois testamentos da Sagrada Escritura são como que um espelho que a Igreja Católica aqui olha e contempla a face de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Leonardo está dizendo, por isso voltei para a Igreja Católica. Eu também, Leonardo. Fui protestante 15 anos e hoje sou padre. Vai fazer 14 anos que eu sou padre da Igreja Católica. E conheço de tudo do protestantismo, né? As minúcias lá por dentro. Como se faz, e por isso tem autoridade de falar. É por isso que o padre fala tanto. Porque conhece. Tá certo? Se eu não lembrei, então compartilhe já esta aula. Compartilhe esse estudo, vá compartilhando, porque às vezes a gente entra e esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, vá compartilhando para que chegue cada vez mais, você seja esse evangelizador, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Então, a gente está e vai para a pregação apostólica, que é o número 76. Vejam que a gente só estava em um número. Hilda diz, crer em Jesus passa por aceitar a igreja como mãe e mestra. É verdade, minha querida. Deus abençoe. Vejam, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras. Atenção, pode marcar aí. A primeira, oralmente. A segunda, por escrito. Diz este número. E eu vou aqui já marcar com meu lápis as duas maneiras, as duas formas que a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez. Guardemos no coração, oralmente, a tradição oral e a tradição escrita. Sabemos que desde o Antigo Testamento era transmitido de pais para filho oralmente. E depois, não é? Alguns escreveram, deixaram o seu testamento e com a imprensa, no século XVI para XVII, isso ganhou o mundo. E por isso que a gente tem os textos sagrados em mãos, porque antes, 1500 anos, era impossível ter a Bíblia na mão. E muitos historiadores que estudaram história, que conhecem, me desculpe, viu? Se você é historiador que está me acompanhando, eu vai ver este vídeo, seja um honesto intelectual. Honestidade intelectual existe. Não fique passando por aí na sala de aula que a Igreja Católica, na Idade Média, escondia os textos sagrados. Ou só tinha o alto clero, o baixo clero não tinha. Meu irmão, não existia imprensa. E passava meses e anos
para escrever um livro desse, porque a Bíblia vem do latim biblos, coleção de livros. Veja, você tem que ser honesto, intelectual, estudar bem a história e conhecer para fundamentá-la, para não estar conversando abobrinha e ao mesmo tempo caluniando a igreja, porque não é verdade. Só depois da imprensa, e a igreja não proibiu ninguém. Mas cuidado. Cuidado. A Bíblia pertence em que igreja? A Igreja Católica. A Igreja Católica é proprietária da Bíblia. Vejam, da palavra de Deus. Foi nela que nasceu. Foi ela que até mesmo colecionou os livros. Arrumou direitinho como está. O magistério, que diz aqui o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Na sucessão apostólica. Por isso que é preciso aprender dentro dela. Entendeu? Eucélia, ela diz, conheceu a verdade, Padre, aí voltou para a verdadeira igreja criada por Deus. Amém. Veja, mais uma contribuição da Hilda. Deixa eu ver aqui. A igreja contempla os sacramentos deixados por Jesus Cristo, que são fonte de graça. Amém. Jacira diz, Senhor, dai-nos um coração cheio de ardor e zelo pela santa palavra de Deus e anunciar o teu amor de Pai. Amém, minha querida. Vamos lá? A primeira maneira de transmissão é oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Vejam como termina, e aqui é preciso fundamentar biblicamente, viu? Senão a gente fica com um pouquinho de dúvida, dizendo, mas sugestões do Espírito Santo, depois que Cristo falou, como termina o texto de São João, que já é um anexo. João coloca claramente, quando diz, veja, vejam, ele disse, veja, e fez muito mais que livro nenhum pode conter, de João. No último capítulo, leia, melhor ler todo o capítulo 21, que fala da última aparição de Jesus junto ao lago, onde Jesus envia e diz, todos nele que crê e for batizado será salvo. E João termina o seu texto, o Evangelho de João, dizendo que ele falou, não é? E fez, que livro nenhum pode conter. E o Espírito Santo vai revelando isso, como a gente viu na sexta-feira, gradualmente, na sucessão apostólica e dentro da igreja apostólica. Vai. É gradual. Cristo já, a única revelação foi Cristo, mas o que ele fez, o que ele disse, essa revelação é gradual. Até porque nosso Senhor sabe que nós não podemos, enquanto humano, tê-la toda. Então ele vai revelando aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa. Porque toda revelação é importante. E se ele nos der toda, a gente vai desperdiçar uma parte. E a revelação não é para ser desperdiçada nenhuma. Então ele vai nos dando de acordo, não é, com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente aguenta, com aquilo que a gente suporta e o que a gente necessita. Está nos desígnios de Deus. E Deus me conhece mais do que eu, ou não? Deus me conhece mais do que você. Segunda maneira, por escrito.
como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito, sempre o cuidado, veja, a sã doutrina, como as Sagradas Escrituras têm o cuidado de dizer, pelo mesmo Espírito, puseram por escrito a mensagem da salvação. Por isso que nós chamamos de testamentos. Por isso que esses livros todos foram inspirados e são dignos. O apóstolo Paulo vai dizer que é uma espada de dois gumes que vai à travessia da nossa alma, a palavra de Deus, e serve para nos corrigir, serve para nos doutrinar, disciplinar, portanto, serve para nos exortar e nos edificar na vida. Como nós vimos que a vida, veja, da palavra e da doutrina serve também para nos nortear eticamente e moralmente, ou seja, para nos podar, para nos lapidar, para nos polir humanamente. Aqui para nós, a Santa Igreja, a doutrina, ela nos educa, veja, e as Sagradas Escrituras para sermos gentis, para sermos educados, para sabermos, como dizia a minha avó, não é educação doméstica, olha, ela dizia, olhe, saiba entrar e saiba sair, aonde você chegar, viu? Não faça vergonha, não faça vergonha a sua família. Quando nós somos batizados, meus queridos irmãos e irmãs, nós fazemos parte de uma nova família. E se você diz que é católico, então aonde quer que você for e estiver, saiba entrar e saiba sair. Agora eu vou repetir o mesmo conselho da minha avó. E acredito que as avós e os avós de vocês, os pais, dizem a mesma coisa. Não faça vergonha à Igreja Católica. Não suje a imagem da Igreja Católica. Saiba entrar e saiba sair. Não é? O apóstolo Paulo diz, tudo me é permitido. Mas será que tudo me convém? Será? Será que os adolescentes e os jovens que dizem que são do EJC, que dizem que já fizeram experiência com Cristo, da Legião de Maria, do MEG, veja, da Renovação Carismática, que diz que são jovens da igreja, renovados, apaixonados por Jesus Cristo, quando vai para uma banda, quando vai para uma noitada, quando vai para a rua, será que sabe entrar e sabe sair? Ou são motivo que os outros pagãos, ateus, que estão mergulhados nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na violência, no roubo, no latrocínio, nesta vida mundana, que já convenceram? Como é que um jovem católico que diz que conheceu Cristo, convencido por Cristo, se deixa convencer por todos esses outros jovens que não conheceram Jesus Cristo, que não têm uma vida de compromisso com Jesus Cristo? Quem está sendo mais forte? Quem convenceu? Veja, você que reza, você que louva, você que adora, você que escuta a palavra, não aguenta 20 minutos de, como vocês chamam, de chaveco, de conversa mole, que logo cede. E depois vem com a cara pálida para o padre. A carne é fraca, né, padre? E o outro foi forte, que lhe convenceu, que lhe conquistou, que lhe iludiu. Mostrou para você que naquele pecado que ele está mergulhado é mais feliz, tem mais prazer, é mais prazeroso. E você com Jesus, com a Igreja Católica, você não mostrou o outro lado, não foi firme, não foi forte, não resistiu. Veja só o que a doutrina nos ensina, o estudo do Catecismo da Igreja Católica. É bem prático, viu? Veja que aqui eu não estou com teorias. Não estou citando teólogo, poderia citar dezenas de centenas de teólogos, poderia trazer textos de teólogos que explicam o Catecismo da Igreja Católica, poderia trazer filósofos, porque estudei. Não, mas eu quero fazer uma leitura prática.
uma meditação na nossa realidade, porque a doutrina da Igreja Católica, ela é muito prática, é vivencial, é para todos nós. Se eu estudei uma teologia na academia e não aprendi suficientemente para conversar com aquele senhorzinho no ponto de ônibus, não vale de nada essa minha teologia. Eu não quero uma teologia para que eu fique apenas, né, nas conferências, nos simpósios, nos seminários, nas audiências, e falando difíceis, palavras rebuscadas, mas eu quero uma teologia que eu fale na periferia, que eu fale no engenho, que eu fale numa parcela, que eu fale para o camponês, para um povo simples, e ele diz: Padre, eu entendi a sua mensagem, entendi a palavra de Deus, entrou no meu coração, tocou no meu coração, o Senhor falou da minha vida e tudo que eu estou vivendo. Veja, não é emoção aqui, não é para fazer chorar, mas é para tocar e botar o dedo na ferida para poder supurar, tirar o mal e cicatrizar e você ficar bem. E dizer que Deus se preocupa com você, você é importante para Deus, Deus lhe ama, a sua situação não está sendo, veja, não está sendo indiferente para Deus. Deus está dizendo a mim, como disse a Moisés: eu ouvi e vi o clamor do meu povo. Levantemo-nos para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Amém? Zenaide trazem belíssima suas explicações. Eucélia, é preciso falar de maneira simples e clara. Isso mesmo, a verdade ela é simples, Eucélia, e muito clara. Clara mesmo para todos nós. Marli Domingo diz: aquele que mais será dado, mais será exigido. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Falta apenas 17 minutos. Vamos avante. Vejam, continuando, nós terminávamos a maneira por escrita. E diz o próprio Catecismo da Igreja Católica: continuada na sucessão apostólica. Essa inspiração, essa transmissão. Vejam o que o número 77 diz: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja. Repetiu mais uma vez, viu? Repetiu mais uma vez. Evangelho vivo na Igreja. Isso liturgicamente é belíssimo. Por quê? Porque na liturgia da palavra, perceberam, nós nos sentamos, não é? A invocação da Santíssima Trindade é em pé, o ato penitencial é em pé, o glória é em pé, a oração da coleta, que é a primeira oração da missa, é em pé. Na liturgia da palavra nós sentamos, eu estou falando do domingo, viu? É proclamada a primeira leitura, o salmo é salmodiado, cantado, a segunda leitura, mas o evangelho nós ficamos em pé. Jesus Cristo vai falar. Nós ficamos de pé para ouvir. Vejam. E o diácono, que é próprio o evangelho, ou quando não tem o presidente da celebração, quando é concelebrado pode ser outro sacerdote, na ausência do diácono, diz palavra da salvação. E nós dizemos glória a vós, Senhor. Leonardo diz: o testemunho não só convence, mas converte. Amém, meu irmão? Veja, palavra da salvação. É uma palavra que está viva. É Jesus ressuscitado. Vivemos o mistério pascal. Eu dizia hoje pela manhã e contava a história desta palavra que a gente profana quando coloca em papéis e deixa jogar no lixo, na rua, não é? Que Santo Agostinho disse para seu povo, para Hipona, da sua catedral imponentemente. Disse assim: se eu fosse no sacrário e jogasse a Eucaristia para vocês, o que vocês iam falar de mim? E o povo paralisou, não é? Com o olho aberto e fixo.
Vocês iriam me chamar de louco, de profanador, de sacrílego. Sim, 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 sim. E Santo Agostinho disse: pois eu vos chamo de louco, profanadores e sacrílego, porque enquanto estava sendo proclamada a santa palavra de Deus, vocês estavam conversando, vocês estavam desinteressados, indiferentes. Deixou a palavra de Deus cair no chão, como aquela parábola do bom, veja, semeador, que saiu a semear e a semente caiu na estrada e os pássaros vieram. O problema não está de quem semeia no semeador. Lembre que são 4 tipos de terrenos que representam os 4 corações. Foi o coração bobo, o coração disperso, um coração relaxado, um coração indiferente que deixou que caísse. É palavra de Deus e tem presença de Deus também na nossa vida. Vejam, Joeliton Batista diz: lembrei de Paulo de Tarso, direto e objetivo. Amém, meu querido? Reze por mim. Mauri Albuquerque diz: parabéns, Padre Edivânio, pelo seu dia. Obrigado, Deus abençoe. E vamos que vamos para a nossa transmissão. Veja, a palavra está viva. Ela é viva e é eficaz, diz o santo, não é? Apóstolo Paulo de Tarso. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Que maravilha! E vimos isso no número que nós lemos, a Dei Verbo número 7. Por isso que eu disse que é o núcleo do documento. Com efeito, a pregação apostólica que é expressa de modo especial nos livros inspirados, ou seja, nos livros canônicos, porque existe também aqueles livros que a igreja viu que não são inspirados, que foram escritos também, chamado o quê? Apócrifos, que não entraram no cano. Vejam, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. E aqui é maravilhoso, porque a Dei Verbo número 8, e permita de novo a gente ler, viu? Que é a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição. Veja o que diz o documento. É preciso estar com o documento e vocês vão se maravilhar-se, não é? Saborear. Já Dom Henrique, ele dava, quando ele ia pregar para os seminaristas, para os padres, ele dizia: quer entender o Concílio Vaticano II? Porque já estão pedindo uma outra conferência, não é? Estão pedindo já um outro concílio. Meu irmão, minha irmã, a gente nem começou ainda a viver o que está aqui. Nem começou a viver aquilo que os nossos bispos, o magistério pensou para nós. Ah, se vivêssemos, se conhecêssemos. Vejam, não é? Aí Dom Henrique dizia: só basta ler a Gaudium et Spes, que é uma instituição, não é? A Lumen Gentium, que é uma instituição, a Dei Verbo, que é uma constituição, vejam, e a Sacrosanto Concílio, ou seja, as 4 instituições do Concílio Vaticano II, não é? A Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. A Gaudium et Spes, ou seja, a igreja no mundo. Dei Verbo, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E a Sacrosanto Concílio, não é? Veja, que fala sobre a Sagrada Liturgia. Todas as orientações da liturgia. Me permitam ler, só faltam 10 minutos, se passar um pouquinho, não é? Fique comigo para a gente concluir. Diz assim: e assim, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados, como vimos no Catecismo, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Meu irmão, minha irmã, não precisa ser inteligente.
não precisa estudar teologia para a gente entender isso aqui. Mais claro do que isso, não é? Só se for nos encandear. Aqui no Nordeste a gente fala isso. O foco a luz é forte demais que nos encandeia. Ou seja, tira a nossa visão. Vejam porque está dizendo, foi dada a sucessão apostólica. Ou seja, os nossos apóstolos, desde o Papa aos bispos, para fazer o quê? Transmitir esta verdade até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta, né? Agora, pera aí. Viu? Venha cá e fique lá. Cuidado com essas igrejas. Cuidado, não é? Charlatães que têm títulos de bispo. Que tem título de bispo para não nos enganar. Aqui está falando dos bispos da Igreja Católica. Não são os bispos da Universal. Não é o bispo, não é? O negão lá, que não se parece comigo. Eu sou negão, mas não se parece comigo. O Valdomiro, da Igreja Mundial. Não é o bispo Garcia. Veja. E também não são os bispos da Igreja Católica Brasileira, que romperam com o Papa. Criaram um cisma, igual Lutero. O católico tem que saber de tudo isso, para não se deixar enganar. Tem pastores de comunidades eclesiais protestantes usando clésima. Se veste como padre. Veja, a igreja luterana se veste como padre. Algumas igrejas presbiterianas se vestem como padre. Cuidado para não se enganar. Cuidado para não se enganar. Léo está dizendo, se não está fazendo, aconselho gravar essas formações. Quero todas. Já tem na minha página, Léo. E depois eu vou colocar aula 1, aula 2, aula 3, para que se volte, não é? Porque muitas pessoas vão pedir, padre, repete. Aí eu mando lá na aula, tá certo? Vamos avante. Vejam, por isso os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, adverte os fiéis a que mantenham as tradições que aprenderam, quer por palavra, quer por escrito. Vejam? Ou seja, as duas maneiras de transmissões, a oral e a escrita. Confira, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Veja, e aqui lutem pela fé, recebida uma vez para sempre. Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, versículo 3, que tem lá. Veja. E aqui é muito importante a gente conferir. E não sei se vocês entenderam aqui que a doutrina está pedindo para lutar por esta fé. Lutar, defender esta fé, conservar esta fé. Cuidado, pelo amor de Deus, para não cairmos, em nome de Jesus, nesta paz de cemitério, veja, neste trejeito de vizinhança. Quando se diz assim, religião não se discute, cada um vive a sua. Meia verdade. Meia verdade. Não tem verdade nenhuma aí e tem um pouco de transparência. Quando se diz se vive, é verdade para viver. Mas quando eu digo religião não se discute, eu estou colocando todas as religiões no mesmo saco, no mesmo balaio. E aqui para nós, ó, nananina não. Nananina não. Nem todas as religiões são, não é? Iguais. Qual é a única religião, estou falando de religião, qual é a única religião que tem Cristo? O budismo tem Cristo? O confucionismo tem Cristo? Veja, os maometanos têm Cristo, que são os muçulmanos? Os judeus têm Cristo?
Até hoje espera, tem Cristo? Não tem. Já por aí você faz o seu critério de seleção. Dentro do cristianismo, não é? Qual é a única igreja que eu posso chamar de igreja? É a Igreja Católica. A primeira e a única. Eu já dei a aula aqui, acho que foi sexta-feira ou foi quinta-feira, não é? Que eu contextualizei historicamente, viu, Léo? Sobre o luteranismo, Lutero. Que a reforma foi em 1524. Veja. E depois que rompido, nasceram esses movimentos rebeldes, esses movimentos de desobediência, de revolução. Por isso que historicamente era a palavra de protestante, porque protestaram contra tudo e contra todo, sem ter razão. Vejam. Então, dentro do cristianismo, não é? O Deus é o mesmo. Aqui é outra coisa. O Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo. Não. Meu Deus não é o mesmo. O Deus católico não é o mesmo da Igreja Assembleia de Deus, não. Não, minha irmã. Porque o Deus da Assembleia de Deus, o Deus da Universal e de tantas outras denominações, não foi um Deus que enviou o arcanjo Gabriel para anunciar Maria, foi? Você não esperava por essa, não? Não esperava que o padre saísse com esse fundamento prático. Porque se for o mesmo Deus católico, o meu Deus enviou o arcanjo na plenitude dos tempos para anunciar a Maria e dizer a ela que ela encontrou graças dos olhos de Deus e encheu o seu coração de alegria. Essas outras comunidades eclesiais, nenhuma aceita Maria. Como é que é o mesmo Deus? Tire por aí. Veja que o fundamento, a questão aqui, não é que aceite Maria ou não. Mas não aceitando Maria, ela é o ponto que desequilibra. Ela é o ponto que equilibra e desequilibra. Se nenhuma religião, se nenhuma igreja dentro do cristianismo não aceita Maria, então não é o mesmo Deus. Segunda coisa, não é o mesmo Deus, porque eles não rezam nem a Ave Maria. Vejam, e se Deus me enviou o arcanjo Gabriel e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, que é a primeira parte que nós rezamos, meu irmão, minha irmã, veja, a constatação mais clara, legítima, qual é? Que foi Deus que rezou pela primeira vez a Ave Maria. A Ave Maria, essa oração que a gente reza, já estava desde toda a eternidade no coração de Deus. Você nunca havia pensado isso? Rezando tantas vezes a Ave Maria, nunca havia pensado nisso, que foi Deus que rezou a primeira vez. Quando eu rezo a Ave Maria, nenhuma outra oração, até mesmo as que estão aqui, no exorcismo maior, que é um sacramental, chega aos pés da Ave Maria. Porque não se tem lugar nenhum da Bíblia que Deus orou, que Deus rezou. Veja, e apenas quando ele manda o anjo, ele reza. Quando eu rezo a Ave Maria, eu rezo a oração que Deus rezou. E depois ele reza o Pai Nosso no seu Filho Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos a rezar, orar. Veja. E a segunda parte, Santa Maria, foi quem? A Santa Igreja Católica no seu magistério, com 2 concílios, niceno-constantinopolitano. Santa Maria, Mãe de Deus. E aqui tem um dogma, viu? Mãe de Deus, Theotokos, os gregos chamam. A palavra técnica, Theotokos. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora, veja, hoje, nesse tempo e na hora de minha morte.
Por isso que todos os devotos de Nossa Senhora morrem no dia dela. Se não morre no dia de sábado, que é Nossa Senhora do Sábado, morre em uma das festas. Foi coincidência. Vou fazer assim agora, ó. Cruzar os braços e provocar vocês. Foi coincidência que Dom Henrique, veja, foi entubado dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16, e morreu dia 18, dia da aliança. Mãe Rainha, 3 vezes admirável. Aliás, Mãe Rainha vencedora, 3 vezes admirável de Shansta. É coincidência isso? Não, não pode ser. Nossa Senhora o tempo todo estava com ele, amparando a oração que você serve, mesmo sem você estar consciente o que você está rezando e pedindo agora e na hora da minha morte. Amém. Esse amém, eu queria fazer uma oração com a palavra amém. Ela é magnífica, ela é extraordinária. Ela fala de toda a história da salvação. O amém que você diz é verdade. Eu creio que vai ser assim, que vai acontecer assim, como eu estou orando, como eu estou rezando. Amém? Eita, infelizmente, chegou a hora, 3 horas. Vamos deixar para amanhã, não é? Ou vocês permitem eu ler e a gente encerra aqui, porque eu paro para fazer os comentários, né? Só esse texto para não ficar, que a gente vai voltar para o número 78, que diz assim, vejam. Ora, estas tradições recebidas dos apóstolos abrangem tudo quanto contribui para a santidade de vida do povo de Deus e para o aumento da fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela própria é e tudo quanto ela acredita. Esta tradição que se origina dos apóstolos progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Aqui é maravilhoso, veja, progride na igreja. Com efeito, cresce o conhecimento tanto das coisas como das palavras que constitui parte da tradição, quer mercê da contemplação e do estudo dos crentes, quer as meditam no seu coração. Confira em Lucas, capítulo 2, versículo 19, depois 51. Quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que com a sucessão do episcopado, e aqui é claro, viu? Episcopado, o documento, receberam um seguro carisma da verdade, isto é, a igreja, no decurso dos séculos, caminha continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realize as palavras de Deus plenamente. Segundo parágrafo e último, as afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na fé da igreja, que acredita e ora. Esta mesma tradição mostra à igreja quais são exatamente todos os livros sagrados, o cânone da Bíblia, que para nós são os 73, viu? Para os protestantes são 66. Vejam, e faz compreender mais profundamente na igreja esta mesma sagrada escritura e torna operante sem cessar. Assim Deus, que outrora falou, continua sempre a falar com a esposa do seu amado Filho. Quem é a esposa do seu amado Filho? A Santa Igreja Católica. E o Espírito Santo, pelo qual ressoa a voz viva do Evangelho na igreja. E por ela no mundo introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Maravilha, né?
Dá para beijar um livro desse. A Sagrada Doutrina. Como é gostoso, como é saboroso. Veja. E aqui o fundamento bíblico, meu irmão, já está mastigado. Mastigado para nós. Porque a Santa Igreja pensa em todos. O apóstolo Paulo diz, quando somos criança, temos que tomar mingau. Na mamadeira mais. Mas se estamos crescendo quando adulto, é preciso comer comida sólida. Amém? Muito obrigado por ter passado 5 minutos, não é? Está conosco. Eu quero dar esse testemunho aqui de Jacira. Diz, tenhamos todos uma feliz e abençoada tarde. Fiquemos na paz do Senhor Jesus. Vejam, e no amor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. E Leonardo da COP está dizendo, fantástico. Maria do Carmo diz, maravilhoso. Agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, São Padre Pio, São José, o feliz esposo de Maria, e São João Maria Vianney. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.